Graças e paz, você pode se assentar nesse momento. Como é bom quando o Espírito de Deus se move logo pela manhã, né? Quando as mentes ainda estão vazias, estão calmas, tranquilas, e o Espírito Santo ele vai agindo poderosamente em nosso meio. Que possamos cada dia mais nos entregar ao mover, nos entregar ao agir e ao poder do Espírito de Deus, né? Lembrando que muitas vezes a gente fala, nós estamos na escola bíblica, né? Então por que louvar tanto? Porque quem revela a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Quem que escreveu a palavra de Deus? Estava na mente de quem? Do Espírito Santo. Então não há ninguém melhor a nos revelar, a nos trazer a palavra de Deus nessa manhã do que o próprio Espírito Santo, porque Ele é o Criador da palavra, Ele é quem escreveu a palavra, Ele é quem nos deu a palavra. Então, irmão, se a gente quer que a nossa aula flua, que a gente venha aqui para aprender, não tem como o conhecimento humano trazer o conhecimento da palavra de Deus, jamais. Quem vai trazer o conhecimento da palavra de Deus é o Espírito de Deus, porque foi Ele quem criou essa palavra. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Era a lição da pastora Nies, eu vou estar substituindo ela hoje. A lição que fala sobre Elias. Acredito que não há muito que nós comentarmos nessa lição, porque creio que a vida de Elias todos nós sabemos de cor, né? Um dos profetas mais comunicados, mais pregados, mais ensinados. Antes disso, pega a sua Bíblia aí na sua mão, vamos fazer a nossa proclamação nesta manhã? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe, Pai. Nós buscamos a direção do Espírito de Deus essa manhã sobre as nossas vidas. Fala, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Ministra, Espírito de Deus, daquela maneira que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode agir em cada coração, trazendo, Pai, a verdadeira revelação dos fatos e dos acontecimentos bíblicos. Pai, usa a vida de cada um dos irmãos aqui nesta manhã, não somente a minha. Conceda, Senhor, a nós que estaremos ministrando a aula, a Tua graça, o Teu amor, o Teu conhecimento. Senhor, conceda-nos, ó Pai, as palavras de sabedoria para a glória do Seu nome. Mas usa, meu Deus, a vida de cada irmão aqui nesta manhã, poderosamente. Cada um daqueles estarão comentando nos grupos, falando, cada um, ó Pai, daqueles estarão lendo a palavra de Deus. Pai, usa poderosamente e de uma maneira especial a vida de cada um desses amados e desses queridos que se dispuseram a estar aqui nesta manhã para aprender e conhecer mais a Tua palavra. Meu Pai, que possamos aprender através da vida de oração de Elias, esse homem, ó Pai, tão poderoso, esse profeta, ó Pai, tão conhecido, que viveu há tantos anos atrás e que fez tão grandes coisas, ó Pai, que nós nos lembramos até os dias de hoje. Mas, ó Pai, que sejam apenas espelhos, ó Pai, para as nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, que aprendendo, ó Pai, com a vida dele, possamos ser usados e ousados, assim como esse homem foi no passado, que possamos ser nos dias de hoje, para a glória do Teu nome. Que não seja, ó Pai, apenas uma lição que nós estamos aqui para ouvir, mas seja algo aplicável para as nossas vidas. Somente Tu, Senhor, sabes o que cada um dos Teus amados que estão aqui nessa noite necessitam ouvir. Qual o anseio de cada coração, qual a dificuldade em cada ministério, o que passam em suas casas, em seus trabalhos, em suas vidas. Por isso eu peço, Espírito de Deus, trabalha, Senhor, em cada frase que aqui será elaborada, em cada palavra que aqui será ministrada, cada versículo
que aqui será lido. Não dispensa, Pai, nenhum sequer dos teus filhos aqui nessa manhã, sem o preenchimento do teu Espírito, através da revelação da tua palavra. Que todos saiam renovados, todos saiam daqui diferentes, transformados, com uma nova mentalidade, para vivermos o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouco de Elias. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17, onde começa a citar um pouco a vida do profeta Elias. Embora são poucos versículos que a palavra de Deus nos traz sobre a vida dele, bem poucos, mas são versículos que realmente são, assim, a vida dele realmente é um espelho para nós, tá? Embora em poucos capítulos aqui, mas a vida dele é um espelho. Em tão poucos capítulos, existem muitas coisas que se fala sobre Elias, né? Existem as campanhas de 7 semanas de Elias, o estudo sobre a vida de Elias. Em apenas 3 ou 4 capítulos que a palavra de Deus menciona sobre ele, muito se extrai muito sobre a vida dele. Então realmente foi um homem muito dinâmico, né? No ano 930 a.C., o reino de Israel ele foi dividido em reino do norte e reino do sul, né? Então a parte norte ficou com o nome de Israel, e a parte do sul, a parte de baixo, ficou com o nome de Judá. Então no ano 875 a.C., espero que você consiga acompanhar, né? Elias ele assume então o seu ministério. Elias ele é levantado profeta no ano 875, tá? Antes de Cristo. E quem estava reinando no reino do norte, no reino de Israel, era o rei Omri. Tem um nome meio estranho, né? Então Elias ele não foi profeta de Judá, assim como a semana retrasada nós estudamos profetas da nação de Judá, né? Elias não, ele era profeta da nação de Israel, do reino do norte, tá? Então ele começa em 875 com o rei Omri. A contagem até aquela época era decrescente. Um ano depois, em 874 a.C., o rei Acabe então assume a nação de Israel e começa a reinar, onde tem todos aqueles conflitos com Elias. O rei Acabe ele reina até 853, ele reina por 21 anos, e o ministério do profeta Elias ele termina no ano 848. Ele foi profeta sobre a nação de Israel pelo período de 28 anos. Tá? E enquanto ele era profeta, ele não teve contemporâneo. Ele era o único profeta do Senhor na nação de Israel naquela época. Quando ele encerra o seu ministério, ele passa o ministério para quem? Muito bom, os irmãos aqui estão afiados, hein? Ele passa o ministério para Eliseu. Enquanto isso, no reino do sul, no reino de Judá, não houve profeta do Senhor. Então a nação de Judá estava numa bagunça tremenda. Ali não é a nossa aula de hoje, né? Estava numa bagunça ali muito grande, porque naquela época não havia profeta. Então não tinha quem trazia os recados do Senhor para a nação de Judá nessa época. Mas a nação do norte, o reino de Israel, né, o reino do norte, quem estava profetizando era Elias, que trazia as palavras do Senhor. Mas interessante que mesmo ele sendo um profeta tão conhecido, tão poderoso e tão usado, foi o período em que a nação de Israel passou pelo seu maior período de idolatria. Que a nação de Israel, né, aliás, nação não, a nação era o complexo todo, né? O reino do norte, o reino de Israel, passou pelo seu maior período de idolatria, quando os altares de Baal foram levantados dentro da nação. Isso, irmãos, é incompreendível. É incompreendível, né, as coisas que aconteciam naquela época. Imagina só, aqui na igreja nós adoramos ao Senhor. Ele é o único rei de nossas vidas. É a mesma coisa que aqui no meio da igreja nós levantarmos aqui um altar e colocarmos a estátua de Baal e falarmos: olha, nós adoramos ao Senhor, mas nós também temos esse outro Deus. É a mesma coisa. Aquilo que eles estavam vivendo no reino do norte, né? Muito, muito contraditório a tudo aquilo que deveriam estar vivendo. Sim.
Sim, dos 2 filhos de Salomão. Certo, o irmão Altemir lembrou bem que na semana passada nós aprendemos sobre Salomão. Salomão, ele foi profeta não, ele foi rei de Israel do ano 1010 a.C. até o ano 930, tá? E os seus 2 filhos, quando ele termina então o seu reinado, os seus 2 filhos, eles que dividem o reino, tá? Eles dividem o reino do sul, eles não se davam e acabaram dividindo, então, em reino do norte e reino do sul. Foram os 2 filhos de Salomão que fizeram essa divisão. Jeroboão e Jeroboão. É isso mesmo, né, que eles chamavam? Né? Cada nome, misericórdia, né? Um chamava Jeroboão, o outro chamava Jeroboão I, porque teve o Jeroboão II. Eles gostaram tanto, colocaram no filho, né? Jeroboão II. Então ali houve a divisão do reino e infelizmente as coisas aconteceram. Irmãos, a didática da revista, ela pede para nós fazermos algo aqui e nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos levar um pouquinho mais afinco, tá? Nós vamos criar aqui 8 grupos homogêneos de 4 pessoas cada um, para nós introduzirmos a nossa aula, tá? Grupos homogêneos, homens e mulheres, tá? Então, grupos de 4 homens e grupos de 4 mulheres. Tá? As pessoas que você tem mais afinidade, pode ser, tá bom? Eu não vou reunir por vocês. Vamos só um pouco rapidinho, que nós temos que fazer almoço ainda, né? Ali nós temos o irmão João, o Diego, o irmão Orides, tem o Wellington ali. Podem reunir. Tem 4, aqui deu 4? Tem o irmão Ronaldo ali, né? Irmão Orides, pode ir ali ó, com o Diego, o Ronaldo e o Wellington. Ó. Vai ficar 4. Sobrou alguém? Perdão, 4. Sobrou as 2 irmãs? Então formam 2 de 3, pode ser? 2 de 3? Fica muito. Não é largar a mão, gente. Vamos lá. Para nós podemos, senão não tem participação. Para que todos participem. Tá? Então abra a sua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 17, tá? Do versículo 1 em diante, e o capítulo 18. Capítulo 17, do 1 em diante, tá? Lá do versículo 1 inteirinho, e o capítulo 18 também, do versículo 1 em diante, tá? Se eu não me engano vai até o 46, o 18, né? É isso? Então, do 1 ao 46, tá? Vocês vão ler ele rapidinho em grupo, tá? Dividam um pouco a leitura, cada um lê uma tantada de versículos aí, e tirem o máximo de conhecimento possível dele, tá? Para isso nós vamos ter 15 minutos, tá? Senão depois não dá para a gente decorrer a aula. E sem essa introdução não tem como nós decorrermos a aula, porque o certo é nós passarmos cada versículo, cada acontecimento, só que nós não temos tempo para isso. Então nós vamos fazer em grupo para que todos possam participar. Ok? Ok? Os irmãos podem voltar para o seu lugar.
Homem poderoso, não? Se fizermos 10% do que ele fez durante toda a nossa vida, ele fez pelo período de 28 anos apenas. Se em toda a nossa vida nós fizermos 10% do que o camarada ali fez, tá bom, né? Tá bom de vida cristã, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 19, que é o capítulo da lição. Nós vamos ver ele entrando em depressão, né? Uma situação muito complicada, né? Quantos profetas que ele enfrentou num único dia? Ele matou sozinho. Imagina só que não era assim um por um, né? Ficou tudo enfileiradinho, ele foi um em um. Ele lutou com 450. Ele com uma espada e 450 em volta dele ao mesmo tempo. Ele não ia de um em um. Foram 450 ao mesmo tempo. Ele conseguiu matar a todos. É incrível, não é? É incrível, né? Nem o Mike Tyson faz isso. É incrível que o poder de Deus ali na vida dele. E a experiência do fogo? E cheio d'água ainda, hein? Né? Manda água. Manda mais um pouco. Não, traz mais um pouquinho aí, manda água. Né? E mais a outra experiência do pão. Pois não. Sim. Agora, só continuando da irmã Fátima, só um detalhe, irmã. Em toda a nação de Israel, tanto no reino de Israel, como no reino de Judá, ele era a única pessoa que acreditava no Deus verdadeiro ainda. Toda a nação estava acreditando em Baal. Ele era o único que acreditava no Deus verdadeiro. E detalhe, os profetas de Baal faziam sinais. Faziam sinais. Curavam pessoas, faziam sinais, traziam prosperidade, faziam muitos sinais. E ele era o único que ainda acreditava no Deus verdadeiro. O único. Dentro de uma nação inteira. Fez uma grande diferença. Agora olha o capítulo 19. Aqui. Muito bom detalhe, né? O irmão André estava comentando que além da confiança, que a irmã Fátima comentou, ele também tinha a obediência. Ele obedecia ao Senhor e desafiava, né? Porque ele desafiou uma nação inteira. Ele falou, não vai chover. Ele desafiou uma nação inteira. E depois ele falou, vai chover. Desafiou de novo, né? Uma nação inteira. 40 do capítulo. Sim, só que no capítulo 19, verso 13, ele vai mostrar que ele tinha apenas um empregado. Tá? Capítulo 19, verso 3. Tá?
Certo? Uhum. Só um minutinho, já vai. Só achar um versículo aqui para completar. Pode comentar. Pera, eu não... Sim. Ah, sim, correto. Certo. Ele era profeta ou ele era funcionário do palácio? Ele era profeta? Uhum. Perdão? Sim, mas ele não era profeta, ele era funcionário mordomo, né? Ele escondeu 100 profetas. Certo? É bom fazer em grupo, né? Porque vem detalhes que a gente não observa, né? Podemos ir? Capítulo... Certo. Podemos ir? Capítulo 19? Então, depois de todos esses acontecimentos que nós lemos aí, e falar a verdade, a gente se maravilha, né? Com a vida de Elias, vê com força, com poder. Capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e a outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Então o que Jezabel, aquela mulher endemoniada lá, que era além de tudo casada com o rei de Israel, uma mulher que adorava Baal, o que ela mandou avisar para o profeta? De detalhe, uma mulher que naquela época não tinha voz para nada, tá? Quem mandava eram os homens, tá? O que uma mulher mandou avisar o profeta do Senhor, o que lá que estava com o poder na mão? Que ela mandou um recadinho, aliás. Ela não foi nem falar, ela mandou um recadinho: olha, amanhã, nessa mesma hora, ou seja, daqui 24 horas, que os deuses façam comigo o que você fez com eles, se eu não tirar a sua vida na espada, da mesma forma como você tirou a vida deles. Tá? Então esse foi o recadinho que ela mandou. Verso 3. O que vendo ele, Elias, né, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, ele já mudou de reino rapidinho. Ficou com medo dela. Matou 450, puxou fogo lá do céu, né? Puxou fogo lá do céu, saiu correndo. Você viu que ele foi para ajudar. Ele já mudou o reino rapidinho, já saiu da onde ela comandava, que era o reino ali do norte. Ele já pulou rapidinho para o reino do sul, onde ela não tinha poder nenhum, onde ela não podia mandar, onde ela não podia fazer nada. Saiu correndo. 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e impediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que a dos meus pais. Olha que interessante, ele chega lá, então ele senta debaixo da árvore e fala: Deus, já chega, a mulher está me ameaçando, então, em vez dela me matar, tira o Senhor a minha vida. Você consegue compreender? Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo compreender como que ele pôde, assim, não julgando ele de maneira nenhuma, não cabe a nós julgarmos, né? Como que ele pôde ter medo de uma única mulher, sendo que tantas coisas tinham acabado de acontecer. A palavra de Deus aqui, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos assim fatos, depois assim, entre um versículo e outro, você vê passando 10 anos, 15 anos, né? Como a gente sempre cita, mas aqui são fatos decorrentes. São fatos que aconteceram de um dia para o outro. Nós não temos aqui um posicionamento, não, passou 20 anos, passou 30 anos, ele já estava velhinho de idade, já não aguentava mais nada. Não, foi coisa que aconteceu de um dia para o outro. Pode comentar. Sim.
Realmente. Então, como a irmã Ana falou ali, isso mostra, prova, né, a inconstância que o ser humano é, né, que ele tem na sua vida. Isso prova realmente a inconstância que ele tem. Continuando aqui, né? Certo. A irmã Glória aqui, irmã, está comentando sobre a importância de estarmos juntos, né? Que após uma grande batalha, é isso, né, irmã? Vem um período assim de fragilidade, né? Um período assim que nós nos sentimos cansados, né? Após uma batalha espiritual como aquele enfrentou ali. Então, a necessidade de estarmos juntos. A palavra de Deus, ela mesma nos fala, né? Que nós devemos estar juntos, em unidade, para que quando um cair, outro venha levanta. Quando fala um cai, não está querendo necessariamente dizer que o irmão cai em pecado, tá? Ele pode decair na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Ele não caiu em pecado, mas a sua fragilidade espiritual decaiu. Então o outro vem e o ajuda em oração, coberto em oração, o levanta naquele momento, não necessariamente que a pessoa foi em pecado, tá? Pode ver que a palavra ela não fala quando um está em pecado, ela fala quando um cai, outro vem e levanta. Irmão Luiz? É muito legal, né? Porque quando a gente reúne assim nos grupos, né? Cada grupo teve uma entonação diferente, né? No decorrer da mesma história. Então agora a gente vai juntando tudo aqui. É muito bom quando a gente faz essa troca de experiências. Muito bom mesmo. Vamos lá, verso 8, né? Capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Qual era o monte Horebe? Os irmãos estudantes da teologia. Qual era o monte Horebe? O monte Sinai. Quem falou? O monte Sinai. Realmente. Justamente. E onde as tábuas dos 10 mandamentos foram dadas a Moisés, o monte de Deus. Tá? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, e diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido
em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, a Abimelech, ungirá profeta em teu lugar. Até aqui, depois a gente, se der tempo, a gente continua o finalzinho ali. Então nós entendemos aqui, você viu que ele dá a mesma resposta duas vezes, né? Parece uma reza, né? Eu tenho sido zeloso perante o Senhor e todos os outros derrubaram os teus altares, tal, e eu fiquei sozinho aqui e ainda estão querendo me matar, né? Num processo aqui de extrema decadência. Então ele começa a andar ali, ele entra numa caverna. Aí vem a palavra de Deus e fala para ele: o que tu fazes aí, o filho de Deus? Trancafiado aí dentro dessa caverna. Irmãos, algo que nós trazemos então para as nossas vidas hoje. Quem são os profetas da nossa geração? Somos nós. Somos nós. Você quer ver um profeta de Deus? Olha para quem está do seu lado. Há um profeta de Deus aí. Alguém que foi chamado por Deus para trazer a palavra de Deus para esta geração. Você foi chamado a ser um profeta de Deus. Não estou dizendo que todos os dias você vai chegar diante de uma pessoa e vir com aquela frase: assim diz o Senhor para a sua vida. Não. Todos os dias você vai pregar a palavra de Deus através da sua vida, através da maneira como você vive, através do seu linguajar, através das suas atitudes. Você foi chamado hoje para ser um profeta de Deus, para você viver a palavra de Deus, para você viver o evangelho verdadeiro. Você foi chamado para ser um profeta de Deus, para anunciar através da sua vida a palavra de Deus. Você é o profeta dessa geração. E muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma como Elias. Nós vemos a nossa vida no nosso velho trato, na nossa velha natureza. Como que era a nossa vida? Igualzinho dos profetas de Baal. Viviam adorando a outros deuses. Viviam de uma forma errônea. Nós vivíamos de uma forma assim que nós adorávamos aquilo que nós gostávamos. Assim como os profetas de Baal. Um dia, graças a Deus, veio o Senhor e mandou fogo do céu sobre a nossa vida. Veio o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que o diabo jogou a água, ou quanto foi na nossa vida para o fogo não pegar, o Espírito Santo veio. Por isso que você está aqui nessa manhã. Porque o Espírito Santo ele veio sobre a sua vida. Ele te convenceu que você precisa de Jesus, como eu também preciso. Como nós precisamos do Senhor a cada dia em nossas vidas. E veio uma mudança completa, assim como veio sobre a vida de Elias. Assim como uma mudança tremenda veio sobre a vida dele, assim uma mudança tremenda também vem sobre a nossa vida. E nós engrenamos na vida cristã, começamos a nossa jornada cristã, começamos a nossa caminhada cristã, e começamos a levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Mas muitas vezes, irmãos, em meio à nossa vida cristã, em meio ao nosso ministério, uma única dificuldade que sobrevém já faz a gente desanimar. Já faz a gente entrar na caverna. Também não vou mais fazer. Não gostaram. Não vou mais naquela igreja. Olha, agora, o que a gente mais ouve por aqui, só vou sentar no banco, não faço mais nada. Não faço mais nada. Eu vou desistir, o povo não coopera comigo. Ficou só eu aqui, igual quem? Igualzinha a oração de Elias. Todo mundo faz errado, só eu que faço certo. Não vou mais fazer igualzinho a oração de Elias. Você viu a oração dele? Olha, Senhor, o povo veio, e o povo derribou, e o povo fez tudo errado, e só eu fiz certo, e ainda me deixaram sozinho, e ainda querem me matar. Então a gente fica dessa forma. Porque ninguém faz nada certo, ninguém valoriza a minha vida lá naquela igreja, ninguém olha para mim, é só o outro, é só ele que canta, é só ele que faz, e eu não faço nada, e ainda não me valorizam e ainda me criticam. Igualzinho, as mesmas palavras de Elias. E o que o Senhor vem falar para nós essa manhã? Ele olha bem para a sua vida, e para a minha também, tá?
Pode ficar sossegado. E fala assim: que fazes aí dentro dessa caverna escondido? Lê a última frase. Glória a Deus, né? Antes de dizer misericórdia, diga glória a Deus. Agora sim você pode falar misericórdia. Tem mais trabalho para você. Amém? Então nós nos encontramos da mesma forma. E o Senhor nos fala nessa manhã: que fazes aqui? Que fazes aí com a vida estacionada? Que fazes aí com o seu ministério travado, querido? Que fazes aí que você não avança na vida cristã? Que fazes aí que você não ganha almas, não discipula, não leva pessoas a conhecer o Evangelho? Que fazes aqui, nesta manhã? Vamos continuando o texto? Por que Deus permite então que Elias passe por um momento como esse? Primeiro, Deus quer mostrar que grande é somente o Senhor. Por que Deus permite? Deus não se agrada com a falha dos homens de Deus, mas Deus permite que os homens falhem, para mostrar que grande é somente o Senhor, perfeito é somente o Senhor. Sabe por que não existe igreja perfeita na terra? E Deus nunca permitirá que ela exista? Porque adorado e exaltado é somente o Senhor. Modelo para as nossas vidas é somente o Senhor. É por isso que os homens são falhos. Ah, mas ele não é crente, não é homem de Deus, não é pastor, não é apóstolo, não é líder, não é lá da alta, lá, a posição maior que possa existir lá no ministério, não é o presidente das igrejas do mundo aí. Ele é falho. Ele é falho. Deus permite que ele seja falho, porque exaltado é somente o Senhor, perfeito é somente o Senhor. Por que Deus então permitiu que Elias se afastasse? Por que Deus então não interviu, não mandou um anjo e falou assim: para aí onde você está? Nós vimos ali no decorrer da caminhada de Elias, que Deus sustentou ele para que ele continuasse caminhando até aquela caverna, que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Deus permitiu e ainda o sustentou para ele caminhar e se distanciar, porque há momentos, irmãos, em nossas vidas que nós temos que nos distanciar para buscarmos somente o Senhor, porque Deus queria falar em particular com ele naquele momento. Deus queria falar ao coração dele. Deus não queria falar com a nação. Com a nação Deus já tinha dado o seu juízo. Deus já tinha mostrado para a nação quem era Deus. Mas Deus queria falar ao coração dele. Deus queria falar particularmente com ele. Por isso que muitas vezes Deus nos retira de alguns lugares, escondidos atrás de alguma coisa, porque ele quer falar unicamente conosco. Nós vemos então lá no verso 12, né? Até o verso número 14, que primeiro veio o terremoto, depois veio o fogo, depois veio o vento, e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Deus estava numa brisa suave. Nem sempre, irmãos, Deus age em nossas vidas de uma maneira estrondosa, da forma como a gente quer, da maneira como a gente espera, da maneira como a gente ora, como ele estava pedindo aqui, que Deus viesse e destruísse toda a nação ali, porque a nação estava devota a Baal, e ele ficasse ali para trazer a mensagem de Deus. Nem sempre Deus age dessa maneira. Deus agiu ali de uma forma calma, tranquila e serena, através de uma brisa suave, e trazendo conforto ao coração dele. Sabe por que Deus age na brisa suave, irmãos? Porque há momentos em nossas vidas que Deus fala: olha, apenas confia. Não é da maneira que você quer, não é da maneira que você está imaginando que vai ser. Somente confia. E naquele momento o nosso coração, ele se curva para a vontade de Deus. Por isso que não é no chacoalhão ali, é na brisa suave. O nosso coração então se convence que aquela situação é Deus quem está agindo em nós. E a gente fica tranquilo. Mesmo vendo tudo de ponta cabeça, a gente fica tranquilo, porque nós cremos que quem está agindo
é o Senhor. Por isso que Deus estão ali na vida de Elias. Agiu então ali na brisa suave. E todas as formas, Deus estava visando o crescimento de Elias e Deus visa o nosso crescimento, né? Então Elias, primeiro ele foi profeta, somente ele, como nós vimos, ele mesmo mostrou, ele era o único que estava ali ainda acreditando no Senhor. Depois ele foi profeta diante de todo o povo de Baal, e depois ele foi chamado para ungir o rei, aqui no verso 16 do capítulo 19, verso 15, aliás, o rei Azael, que era rei sobre a Síria. Então ele foi profeta, somente ele, depois diante do povo, e depois ele foi o profeta que ungiu o rei, não o rei de Israel, ele ungiu o rei da Síria. Então o seu crescimento foi gradativo. Deus trabalhando através da sua vida para que o seu crescimento espiritual e ministerial acontecesse. E Deus foi glorificado em cada uma dessas etapas. O rei da Síria foi o rei que trouxe juízo sobre a nação de Israel. Tá? Ele não ungiu o rei de Israel, ele ungiu o rei da Síria. E o rei da Síria, ele trouxe juízo, o rei Azael trouxe juízo sobre a nação de Israel, enquanto o rei Jeú reinava sobre Israel, ele trouxe juízo. Tá? Então Deus estava levantando ali aqueles então que estariam punindo o povo pelo seu pecado. Amém? Deu para aprender um pouco? Amém? Creio que a vida de Elias ela é fantástica, né? São poucos capítulos que nós temos aqui que falam sobre a vida dele, mas é algo fantástico de ler, né? Que em todo momento, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao momento ali de depressão, decadência ali, Deus estava à frente de todas as coisas. Deus estava à frente dele. E através da brisa suave trouxe ali convencimento do coração, trouxe confiança, renovou a alegria dele para que ele continuasse, mesmo em tempos de crise. Mesmo em tempos de crise ministerial, Deus nos chama a continuar. Mas ninguém está dando ouvidos, o meu ministério parece que não vai, as pessoas não estão do meu lado. Mesmo em tempos de crise, Deus te chama para continuar. A brisa suave do Senhor, ela vem ao seu coração para que você continue, olhando apenas para o Senhor. Amém? Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, glorificamos, adoramos a Ti, ó Deus, e que a Tua palavra possa gerar diferença em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, nos voltar para a Tua palavra cada dia mais. Senhor, levanta-nos como profetas dessa geração, profetas, ó Pai, lá dentro das nossas empresas, dos nossos trabalhos, dentro da nossa família, da nossa casa. Meu Pai, abençoe e ministre na vida de cada um dos teus filhos amados que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, dá-lhes um domingo abençoado, um domingo de vitória. Pai, em nome de Jesus, use-os poderosamente a cada dia. Que tenha uma semana, ó Pai, onde serão usados pelo Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, às suas vidas e que sejam profetas, ó Pai, por onde quer que andarem. Assim nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje as crianças não vieram, né? Então nós vamos ler apenas, nós adultos, tá? O texto aqui da nossa revista, que é Tiago, capítulo 5, verso 17. Tá? Tudo que nós comentamos estão aqui na revista, tá bom? Você pode ver cada um dos pontos da lição. A revista você lê na sua casa, tá? Aqui nós ministramos a aula. A revista você lê na sua casa, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos ler o versículo? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5,17.